Olá, muito bom dia, prezado ouvinte, graça e paz. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de começar um dia na Sua presença, buscando a Sua face e levar o nosso coração a meditar na palavra de Deus, que é tão especial e tão relevante para o nosso coração, para o nosso viver diário, nos mostra o caminho, nos dá o verdadeiro sentido e propósito para a nossa vida, nos faz entender qual é a vontade de Deus para cada um de nós e firma os nossos passos na sua presença. Sou o pastor Wilson da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão e sempre é uma alegria e um prazer ter a sua companhia nesses minutos que Deus nos concede. Que Deus esteja abençoando sua vida, sua família e suprindo cada uma de suas necessidades. Temos falado na parte da manhã, de domingo, sempre, sobre o combate dos gigantes da nossa alma, e são muitos. E esses gigantes se apresentam quando nós expressamos incredulidade e não confiamos no cuidado de Deus, na sua bondade, na sua direção, no seu cuidado e naquilo que de fato Ele tem para a nossa vida. E nós precisamos estar muito atentos a esses gigantes porque eles querem nos abater, querem nos entristecer, querem nos tirar do foco e fazer com que nós nos sintamos sem forças e desanimados. Por isso, nós precisamos olhar para aquilo que realmente Deus nos apresenta na sua palavra para termos uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Temos falado no domingo passado, começamos a falar sobre o gigante da timidez. Esse sentimento de apreensão, ao se aproximar de estranhos, ao ter que falar em público, ao entrar num ambiente cheio de gente, ou mesmo ao encarar uma situação completamente nova, é comum, muitas vezes normal. Mas para muitos pode se tornar uma experiência dolorosa para quem se deixa dominar pela timidez, pela vergonha ou pelo sentimento de inferioridade. Essas emoções descontroladas, elas podem pouco a pouco tornar a cada um de nós a nos sentir incapazes, abrindo portas para transtornos de ansiedade, como fobia social e ataques de pânico. A timidez, portanto, está enraizada no medo de se expor, ser de alguma forma punido, preterido, humilhado, rejeitado e até desprezado. É o medo de não ser reconhecido ou aprovado pelos homens. Tendo visto quando a vergonha e a timidez são e não são apropriadas, eu gostaria de usar exemplos bíblicos de pessoas que sofreram com vergonha, com timidez e também, para alguns, sentimentos de inferioridade ou baixa estima. Quero começar com Jeremias. Deus chamou Jeremias para o serviço. Outra vez o Senhor ouviu as palavras de falsa modéstia. Jeremias 1, 4 a 6 diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Seria realmente timidez, vergonha ou sentimento de inferioridade pela pouca idade que ele tinha? Da superfície talvez pareça qualquer um desses, mas a verdade é que estamos diante de mais um problema de medo, temor do homem, fruto da incredulidade. Ouça a resposta de Deus e tire as suas próprias conclusões. Jeremias 1, 7 e 8 diz assim: O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O problema, queridos, de Jeremias era fundamentalmente o medo dos homens. E, portanto, a falta de fé em Deus, nos planos de Deus, na presença de Deus e na promessa de Deus. Eu e você, de Jeremias e de tantos outros, quando sofremos com a timidez, a vergonha ou algum sentimento de inferioridade,
Nós estamos fundamentalmente lidando com um único e mesmo problema: a falta de fé no que Deus promete ser e fazer por nós em Cristo. David Pentecost, professor emérito de longos anos no Seminário Teológico de Dallas, e ele era um dos mentores de Charles Swindoll, falando sobre o problema da inferioridade, vergonha e timidez, ele disse o seguinte: em todos os exemplos que nós buscamos na Bíblia, encontramos esse ponto em comum. Todas as pessoas que sofriam desses sentimentos estavam ocupadas consigo mesmas. E se desejamos superar esses sentimentos, temos que parar de nos tornar o centro de atração da nossa vida. E ele continua afirmando que a raiz de toda essa situação, ou seja, de todo esse comportamento e esses problemas, está no ego, na própria pessoa. Sempre queremos parecer o melhor possível e então pensamos no que os outros vão achar ou dizer se fizermos isto ou aquilo, em como os outros vão reagir. Estamos sempre pensando em termos de nós mesmos. É aí que a carne deve ser considerada morta, sendo ela a força dominante que produz em nós timidez, vergonha e sentimento de inferioridade. Prezado ouvinte, no combate contra os gigantes da alma, nós precisamos parar de nos ocupar com nós mesmos, mas também parar de nos esconder atrás do medo, da vergonha, da timidez e da inferioridade, passando a confiar em Deus para se conseguir as vitórias que Ele nos prometeu. Jeremias se achava jovem demais. Moisés, olhando para ele se achava incapaz diante do desafio que lhe foi proposto, e de tirar aquele povo da terra do Egito. Ele argumentava que não sabia falar, que ele era gago e que ele não tinha condições de se expressar diante das pessoas. Mas há pelo menos um exemplo na Bíblia de alguém que poderia se esconder atrás da timidez, da vergonha ou do sentimento de inferioridade por lhe faltar escolaridade, mas ele não agiu assim. Estou falando do profeta Amós. Amós poderia muito bem ser considerado um caipira, um homem da roça. Ele não tinha recebido qualquer formação cultural, educacional ou profética formal, a exemplo de Daniel, de Ezequiel, por exemplo. Amós nunca frequentou uma escola de profetas. Ele não teve o privilégio de ter nascido rico, ele era pastor e colhedor de sicômoros, ou seja, um tipo de figo mais duro que precisa ser amaciado e espremido depois de amadurecer. Amós, portanto, combinava esses dois tipos de serviço. Enquanto vigiava os animais no pasto, aproveitava o tempo entre as árvores, preparando sicômoros para que fossem comidos. E para piorar ainda mais, Deus enviou Amós do sul para o norte, de Jerusalém para Betel, para pregar no palácio do rei em Betel, capital do reino do norte. É óbvio que todos do norte rejeitariam a sua mensagem. Poderiam dizer: quem é esse caipira aí do sul? Veja o que diz Amós 7, 12 e 13. Depois Amazias, sacerdote que era de Betel, disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Nada disso, prezado ouvinte, no entanto, abalou a fé de Amós. Ele não agiu como quem se sentia inferior, não foi tímido, nem se deixou dominar pela vergonha. Amós agiu com fé. Ele sim foi humilde, pois sabia de seus pontos fortes e fracos para agir com gratidão pela graça de Deus dispensada a ele. Amós respondeu a Amazias dizendo, no verso 14 e 15 de Amós 7, eu não sou profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido de gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá e profetize a Israel, o meu povo. Que fé, que humildade, que discernimento, que coragem. Talvez por dentro pudesse haver alguma timidez, vergonha ou até sentimento de inferioridade.
mas a fé de Amós não permitiu que ele se abatesse ou mesmo retrocedesse. Tendo visto que há sim o tipo de vergonha que é justificável, ou seja, não crescer na fé, não lutar contra o pecado, desonrar a Deus diante dos homens, mas há um tipo de vergonha que não é justificável. Quando nós nos envergonhamos de Cristo, da palavra, do irmão, da vida cristã. Tendo aprendido que a raiz de toda timidez, vergonha, o sentimento de inferioridade é a falta de fé nas promessas e nos planos de Deus para nós, devemos, sim, sair clamando a Deus por fé. Fé para a salvação, fé para a santificação, fé para a nossa satisfação em Deus. Os que são da fé nunca serão envergonhados, já que a pior vergonha ainda está por vir, ser rejeitado por Deus diante do trono branco, quando Ele nos convocar e nos chamar diante da sua presença e do seu altar. E ali nós iremos ser confrontados face a face diante de Jesus. Romanos 10, 9 e 11 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Pode ser que você, prezado ouvinte, tenha sofrido com a timidez, seja por causa da culpa, seja talvez por alguma deficiência, seja talvez por alguma impropriedade. Você acha que se veste ou se porta de forma inadequada, ou seja por falta de condição financeira ou social, ou seja até por desinformação. Busque conhecer e viver pelos padrões de Cristo. Confesse no seu coração Jesus. Não se envergonhe dele, né? A única vergonha é aquela de não ser reconhecido ou ser aprovado diante da face de Jesus. Por isso, busque pela graça, por meio da fé. Viva o Evangelho de Cristo e só o Evangelho. Por isso, Romanos 10, 11 diz: todo o que nele confia jamais será envergonhado. E que bênção é a gente ter uma vida aprovada por Deus, por uma vida coerente, uma vida em que de fato confessa o seu pecado a Deus e que mude o seu comportamento, a sua atitude e faz do Senhor a razão do seu viver. Não permita que a timidez deixe de você testemunhar de Jesus, de falar do amor de Jesus, de confessá-lo diante dos seus amigos, da sua família, daqueles que são seus próximos. Que Deus te capacite com graça, com força, para confessar o nome de Jesus. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém.